abrimos, do quanto nós desejamos, né? Nós sabemos que nosso Deus, a nossa vida com o Senhor, ela é verdadeiramente o reflexo da nossa sede, da nossa busca. E estou aqui procurando... Aqui. E a palavra que eu quero ministrar para você nessa noite, eu comentava com algumas pessoas, é algo que realmente precisa ser revelado ao teu coração. Eu diria que essa palavra é uma palavra de proteção. Proteção à tua vida com Deus, proteção à tua caminhada com o Senhor. Proteção no sentido de guardar o teu coração para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Proteção contra o que eu sempre digo, né? Contra todo o espírito de religiosidade, toda a tendência em nós de sermos religiosos. Sabe, queridos, Deus tem vida plena para cada um de nós. É tão importante você entender isso. Eu tenho ficado um pouco impressionada do quanto algumas pessoas não se davam conta do quanto Deus quer te abençoar. Você sabia que Deus quer abençoar a sua vida? Olha para o teu irmão e diga: Deus quer te abençoar. Parece algo tão simples, né? O que eu estou dizendo, mas muitas pessoas caminham às vezes uma vida inteira, como costumo dizer, pegando as migalhas do chão e não se assentando à mesa. E a palavra que eu quero ministrar para você realmente é um banquete da parte do Senhor. É uma palavra que você precisa se assentar à mesa, se arrumar direitinho para ouvir e receber o que Deus tem. Então se assente à mesa agora e coma da palavra do Senhor. Amém, queridos? Abra todo o teu coração, os seus sentidos, a sua audição, né? Todos os seus sentidos para poder receber a palavra de Deus. Dê uma voz de comando aí à sua mente, ao seu coração, para que ele ouça a palavra de Deus, como o salmista fazia tantas vezes consigo mesmo. Ele dizia: olha, fica quieta, alma. Ele dizia: recorra a minha alma ao Senhor. Enfim, ele falava com ele mesmo. Quantos já falaram consigo mesmos? Nós precisamos muitas vezes, e há momentos que nós precisamos falar com o inimigo também. Arreda-te de mim, Satanás, né? Não vai haver nenhum tipo de impedimento para que a palavra de Deus seja ministrada e você compreenda o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Amém, queridos? Estão abertos, prontos para ouvir o que o Senhor quer falar? Amém. Queridos, eu quero ministrar o tema da palavra que eu quero ministrar para você hoje. Eu dei o nome do conhecimento à consciência da presença de Deus. Nossa vida, ela é uma jornada, ela é uma caminhada. Nós temos ouvido muito o pastor Fernando falar que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é verdadeiramente uma maratona. Talvez alguns jovens aqui, ainda andam bem jovenzinhos, não se deram conta disso. Mas a nossa vida é uma maratona, né? E normalmente, nessa maratona, as nossas conquistas nesta caminhada são fruto do nosso investimento, do nosso tempo, da dedicação, da atenção, enfim. Algo de nós sempre é dedicado nessa jornada, nas nossas vidas, para que nós possamos ter conquistas, não é isso? Tudo que nós desejamos conquistar exige de nós algo, exige de nós uma dedicação. Nós ouvimos esses dias algo tremendo. Eu quero só aproveitar esse momento para ratificar o que nós ouvimos esses dias. O pastor Luciano Subirá falou sobre a importância de nós termos na nossa vida sacrifícios. A importância de vivermos uma vida de sacrifícios, né? Que muitas vezes, quando estamos sacrificando algo, nós estamos desatando alguns nós na nossa vida. Nós estamos deixando para trás coisas que nos prendiam. Estamos avançando para a presença de Deus, para o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas é importante entendermos que no nosso relacionamento com Deus não é diferente.
Nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos dar atenção à presença de Deus. Nós temos ansiado, profetizado, que esses são dias de céus abertos, e nós precisamos então investir, desejar, ansiar, como nós temos cantado, conhecer esse Deus que abre os céus, que quer abençoar. Isso exige de você empenho, para podermos ver os céus abertos e experimentarmos tudo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. E além de avançarmos no conhecimento de Deus, nós precisamos avançar na consciência da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar para você. Quantos aqui já tiveram a experiência de desejar muito alguma coisa? Levante a mão. Você já teve, eu também. E pela manhã eu contei uma história de algo que eu vivi, alguns de vocês já conhecem, mas eu vou repetir porque realmente foi algo muito especial. Eu tinha um sonho, né, de infância, de pegar maçã no pé, comer. Tinha que colher, não podia ser ir lá no Ceasa, né, pegar um monte de maçã, porque isso tem lá no Ceasa. Tinha um sonho de pegar maçã no pé. Alguém tem vontade de pegar maçã no pé? É raro, né? É raro. Esse era o meu sonho de infância. Eu lembro que quando criança eu fazia de massinha, cestinhas, fazia a maçã com a massinha vermelha de bolinha, assim, enchia. Era um sonho. E eu lembro que nós fizemos uma viagem no ano de 2000, estávamos numa estrada e de repente nós vimos uma grande loja que vendia tudo de maçã, tudo que você puder imaginar. Como temos a da pamonha aqui, vende tudo de milho, lá vendia tudo de maçã. Eu falei, bom, se tem alguma coisa, uma loja desse jeito, talvez aqui seja uma região de maçãs. E nós começamos a procurar ali por perto. De repente tem um pé de maçã, e eu achei mesmo uma casa, um pezinho de maçã lá, toquei a campainha e falei, então, eu posso pegar a maçã no seu pé? Tinha umas maçãs pequenininhas, gente, verdinha, não tinha muita graça não, né? Mas eu falei, Deus, é isso mesmo, é isso? Porque eu até então nem esperava ver maçã, se eu estava vendo aquilo, tá, tudo bem. Mas sabe, eu fui, peguei, trouxe, não dava nem para comer porque estava verde. Então, complicou um pouco. Mas eu falei, Deus, é isso. O mais importante é que naquele momento foi ativado em mim algo diferente. É como se todo sonho, todo desejo que eu tivesse de conhecer, de tocar, de comer, de pegar uma maçã, tivesse voltado à tona. E normalmente quando Deus faz isso comigo, quando eu desejo muito alguma coisa, é porque Deus está querendo falar comigo. É porque é difícil eu querer tanto assim uma coisa como eu desejei naquele momento. E eu em espírito disse, Senhor, é isso. É essa maçã que eu vou ver? E houve um silêncio. Mas no decorrer daquela viagem, era um país muito grande. Nós íamos para outra ponta desse país. E muito grande. E as pessoas lá naquela região falaram, olha, você não vai achar maçã, porque não é tempo. E, enfim, no final da viagem, nós íamos visitar uma ilha e fomos para essa ilha. Quando eu cheguei, andando nessa ilha bem grande, eu via dos dois lados placas dizendo, colha seu morango. Colha o morango, colha o morango. Eu falei, bom, morango eu vou em Atibaia. Né? Não era bem isso que eu queria. Eu falei, mas de repente, se tem morango, pode ter maçã. E eu falei, então nós vamos avançar. Nós vamos lá. Eu e o Fernando, né? E ele queria muito realizar esse sonho meu também. Mas eu parei num lugar que vendia coisa de morango aí nessa ilha. Eu falei, tem maçã? E a pessoa falou, olha, não é época. E nós estávamos quase desistindo, voltando, mas algo dentro de mim queimava e dizia, vai até o fim, vai até o fim.
E de repente, porque Deus tem um de repente, quando nós desejamos muito alguma coisa. De repente, dos dois lados, haviam muitas maçãs. Muitas, pés enormes, carregados, não era época, mas Deus permitiu aquilo. E estava lá, colha as suas maçãs. E eu lembro que eu tenho foto disso tudo. Vou pôr no Facebook para vocês verem. E aí o que aconteceu? A mulher veio com uma cesta, sabe aquelas cestas de palha, aquelas coisas que a gente tem sonho? E ela veio e eu entrei debaixo daquela macieira e eu peguei maçã de todo tipo, vermelha, tinha verde. E eu tinha tanta convicção que foi o Senhor que realmente fez aquilo por mim. Tem que começar tudo de novo. Foi o Senhor que tinha feito aquilo por mim, porque eu tinha desejado. É tão importante nós termos sonhos, nós deixarmos que sonhos sejam ativados dentro de nós, para podermos conquistar isso. Na nossa caminhada nós precisamos desejar, porque Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. Deus tem um ministério abundante, Deus tem paz para você. Deus tem vida na sua família. Deus quer te abençoar, como nós começamos. Mas é tão importante nós entendermos que há momentos na nossa vida em que o Espírito quer ativar em nós a ousadia, o esforço para conquistarmos algo mais em Deus. Se nós queremos experimentar os céus abertos, nós precisamos conhecer mais do nosso Deus, até para podermos orar como convém. Deus quer ser conhecido por nós. Nós precisamos conhecer as propostas do nosso Deus, seus desafios. Nós precisamos desejar tocar o Senhor como eu desejava tocar aquela maçã, né? Sentir. Eu lembro que eu cheirava aquela maçã. Era muito importante isso para mim. Eu desafio você a ter sonhos assim. Com o reino de Deus, com a sua família, com o seu trabalho, com seus filhos, com o ministério, com as casas de edificação. Abra-se para os sonhos de Deus. E há um homem que há vários homens na palavra que nos encantam, mas eu gostaria de falar mais uma vez para vocês sobre Moisés, que foi um homem que viveu tudo isso, um homem que se empenhou, um homem que não estagnou, um homem que não recuou, um homem que não disse deixa para lá, porque muitas vezes o Senhor quer liberar coisas da nossa vida, quer se apresentar mais a nós, mas nós por decepção, hoje foi orado muito aqui no louvor por decepção. Às vezes na nossa caminhada, na jornada da nossa vida, nós não conquistamos algumas coisas e estagnamos. E muitas vezes nós falamos, deixa para lá. Mas Moisés, desde a sarça ardente até o final da sua vida, houve um crescente. Quantos entendem? Deus quer te empurrar para você crescer, para você conquistar, para você tocar o Senhor, para você conhecê-lo. E além de conhecê-lo, tomar consciência da importância da presença dEle. Deus quer te impulsionar nessa noite. Por isso eu disse que essa palavra é uma palavra de proteção para a sua vida. Proteção para a sua vida com Deus. Para você não se tornar uma pessoa religiosa que acha que já conhece a Deus. Quão perigoso é isso. Moisés, ele foi crescendo. Ele cresceu do conhecimento de Deus, a consciência do valor da presença de Deus. E eu quero retratar isso ao longo da palavra. Deus não nos chamou para sermos estáticos no nosso relacionamento com Ele. Moisés foi chamado, Deus investiu nele. E ele foi avançando debaixo da palavra do Senhor. Moisés, depois de viver um tempo extraordinário com Deus, com a saída do povo de Israel do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná, as codornizes, a água saindo da rocha. Isso tudo está no início do livro de Êxodo. Nós chegamos ao capítulo 19 de Êxodo. Quando o Senhor convida
Moisés para subir ao Monte Sinai. Até então, eles não tinham chegado a nenhum monte, né? O primeiro monte que eles chegam é o Monte Sinai. E num primeiro momento, o Senhor chama Moisés para subir, para conhecer mais acerca dele mesmo. E havia um esforço aí. Ele tinha que se empenhar para cumprir o propósito de Deus em sua vida. E se tem algo que Satanás vai falar para você, que você não precisa se esforçar na tua jornada com o Senhor. Ouvi hoje mesmo uma pessoa me dizendo, olha, eu acho que Deus não me ama. Deus te ama. E Ele vai te ajudar a você conhecer mais sobre Ele. Amém, queridos? Deus te ama e Ele vai te ajudar a subir um pouco mais no conhecimento de Deus. Êxodo 19, no versículo 3 a 6, diz assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito? E como o transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Eu queria que você percebesse aqui, nessa fala de Deus a Moisés, que o Senhor está fazendo uma proposta para que o povo de Israel conhecesse a Deus e tivesse a marca de serem o povo escolhido. O Senhor está dizendo: você viu os meus feitos, você viu tudo que eu fiz até agora, mas tem mais para você. Eu quero chamar você para perto. Eu quero dizer para você que você é um tesouro para mim. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você é um tesouro para Deus. É verdade, é o que a palavra de Deus diz. Agora, para conhecermos a Deus, para conquistarmos, estar com Deus, nós precisamos decidir conhecê-lo, nós precisamos nos abrir. Eu imagino Moisés dizendo: eu não estou entendendo, se Deus falou comigo até agora dessa maneira, para que eu vou subir para o monte? Quantas vezes nós discutimos com Deus quando Ele nos dá uma direção? Para conhecermos a Deus, para caminharmos na nossa jornada, nós precisamos decidir dizer sim. Nós precisamos abrir, nós precisamos dar espaço à voz do Senhor. Nós precisamos atender ao convite, nós precisamos dar espaço ao sobrenatural. Nós precisamos pagar o preço. Avançar no conhecimento de Deus e da sua presença pode exigir de nós fazer coisas estranhas, ousadas, diferentes. E para isso, nós precisamos abrir o nosso coração. A primeira coisa que você precisa para avançar é abrir o seu coração. Agora, essa abertura de coração não é aquela abertura que você fez quando você entregou a sua vida para Jesus. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Fizeram uma oração em um dia? Quantos aqui ainda não entregaram a sua vida para Jesus? Uma oração espontânea, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Tem? Eu não estou enxergando. Não? Talvez você esteja com vergonha ainda, né? Não tem problema. Mas o convite do Senhor não é apenas para dizermos sim e dizer: Senhor Jesus, vem fazer morada no meu coração. Essa é a primeira parte da história. Mas há um crescimento que o Senhor nos propõe. Há um crescimento que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida. Não pode ser diferente conosco. A nossa vida cristã precisa crescer, se desenvolver. Nosso objetivo de vida tem que ser conhecer a voz de Deus. Tem que ser encontrarmos-nos com o Senhor. Tem que sermos conscientes da sua presença. Para então nós vermos os céus abertos. Você precisa crescer. Você precisa avançar
no conhecimento de Deus. Deus já tomou a iniciativa quando Ele enviou Jesus. A iniciativa foi feita, Ele já declarou que Ele quer você perto. Não é isso? Quantos sabem que Deus quer você pertinho dEle? Aí na galeria, quantos sabem disso? Amém! Você sabe disso? É tão importante saber que Deus quer você perto dEle. A palavra de Deus diz para nós que Deus tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa junto a Moisés de convidá-lo, de aparecer ali na sarça, de dizer sobe para o monte, de dizer tira o povo de Israel aí do Egito. Moisés se abriu para isso. Na verdade, a palavra de Deus é cheia dos convites e da revelação de que Deus tomou a iniciativa. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. O Senhor já tomou a iniciativa, é da vontade de Deus, te ver crescendo, te ver avançando no conhecimento de quem Deus é. Mas você precisa se abrir, você precisa entender que ainda não conhecemos a Deus. Talvez conheçamos algumas partes dele, e nós vamos chegar aí. Mas tem mais. Tem mais. Nós queremos os céus abertos. E queremos ver o Senhor Jesus. Amém? Nós queremos ver o nosso Deus. Para conhecermos a Deus, querido, nós precisamos nos entregar a esse conhecimento. Eu falava hoje pela manhã que quando nós conhecemos, existe a possibilidade de conhecermos uma pessoa, nos abrimos de dizer muito prazer, não é? Muito prazer, como vai, tudo bem, meu nome é isso. Mas nós precisamos, para dizer que conhecemos aquela pessoa, ficar um pouco mais com ela. Para conhecermos o que ela pensa, quais são os valores, o que ela gosta. Então, diante do Senhor, quando o Senhor nos pede para avançarmos, nós precisamos nos entregar a conhecer a Deus. Dizer, fala Senhor, como Samuel, fala, eis-me aqui, eis-me aqui. Em Êxodo 19, do versículo 9, diz o Senhor a Moisés, virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O monte Sinai estava coberto de fumaça nesse momento, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. E Moisés subiu um pouquinho mais. É uma trajetória. Ele não tinha subido ainda até o cume do monte. À medida que Moisés foi tendo o seu encontro com Deus, ele foi conhecendo, ele se abriu para ouvir que tinha mais. Que não eram só os milagres que ele tinha visto, a abertura do Mar Vermelho. Tinha mais. Não era só o maná, não era só a carne, a água, tem mais. E aí ele vê o Senhor em chamas de fogo, fumaça, nuvem. Ele começa a conhecer um Deus justo, um Deus santo, porque todas as ordenanças são dadas a Moisés para que o povo de Israel tivesse todo o cuidado. O Senhor, por amor, vai dando a Moisés as leis, as ordenanças. E então Moisés conhece a Deus, um Deus cheio de compaixão, um Deus santo, um Deus de ordenanças. Ele conhece o caráter do próprio Deus. Nesse processo, Moisés ouvia o que Deus pensava. Ele estava crescendo no conhecimento de Deus. Ele ia ouvir e transmitir ao povo. E Deus quer fazer isso com você. À medida que você se abre, Ele quer você mais perto. Ele quer te ensinar mais sobre as ordenanças dEle, sobre a palavra, sobre os princípios, sobre quem Ele é. Mas ainda, Ele avançou um pouquinho mais. E eu dizia nessa manhã que nós podemos nos apresentar a alguém, conhecer alguém. E aí nós estamos nos abrindo. Podemos até sentar com ela e ouvir o que ela pensa.
Mas você sabia que nós podemos, talvez, nos abrir para conhecer uma pessoa, conhecer parte dela, mas não nos relacionarmos com ela? Você sabia disso? Quantos me entendem? Levante a mão. Entendeu? Você pode até saber um pouquinho sobre ela, mas você não se relaciona com ela. E isso poderia ter acontecido com Moisés. Ele poderia ter interrompido a sua jornada ali. Ele poderia simplesmente ter visto o Senhor nas densas nuvens, ter conhecido os preceitos, as ordenanças, mas ele avança. E a palavra de Deus diz para nós, lá em Êxodo 33, do versículo 7 a 11, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento, e sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ele queria se relacionar, ele construiu até uma tenda para falar: eu vou ficar aqui, eu vou ouvir o Senhor. Mas Moisés avançou um pouquinho mais, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Quantos sabiam que Moisés foi chamado amigo de Deus? Ele foi chamado amigo de Deus. E eu queria interromper um pouquinho aqui e fazer uma pergunta. Olha para o teu irmão e diga para ele: o que você conhece de Deus hoje que você não conhecia ontem? Sabe por que eu estou dizendo? Se o nosso relacionamento com Deus tem crescido, há algo novo que você tem conhecido de Deus. Deve ser assim. Alguma faceta de Deus, algo no caráter, algo que Ele faz, o jeito que Ele se movimenta. Nós precisamos conhecer algo a mais do Senhor. A gente vê isso nos Salmos. O salmista diz assim: nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. O salmista conhecia que Deus era justo. Certamente Deus é o meu auxílio e o Senhor é que me sustém. Ele te sustenta. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Certamente Deus esmagará a cabeça dos meus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Ele conhecia que Deus era um Deus de guerra. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele conhecia que Deus é bom. Certamente, com certeza ele dizia: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele sabia que Deus era o Deus que curava. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem, intervim por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Ele é o seu advogado. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Ele traz livramento. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado. Ele é um Deus de compaixão. O Senhor dos exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Ele não falha. Na tua jornada com Deus, na tua caminhada com o Senhor, você tem conhecido mais sobre Ele. Porque há um caminho a percorrer, do conhecimento à consciência da presença de Deus. Moisés foi entendendo isso a cada subida. Aqui ele já se relacionava com Deus ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Porque ele não temia, ele avançava. Se ele tivesse parado no meio do monte, talvez ele não seria chamado
amigo de Deus, mesmo tendo conhecido os preceitos, as ordenanças. Deus quer que você avance no conhecimento dele. O conhecimento de Moisés sobre Deus o leva a um outro estágio. Ao estágio da consciência, da presença de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o desejamos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós o desejamos. Moisés não podia ficar como ele estava. Moisés já estava acostumado com as subidas lá no Monte Sinai, a ter um encontro com Deus, a falar com Deus face a face, como a palavra de Deus diz que ele fazia. E ele estava preocupado porque ele ia ter que deixar Sinai, porque eles estavam chegando em Canaã. E ele sabia que o Senhor tinha dito a ele que ele não iria junto. E aqui começa um diálogo de Moisés com o Senhor. Veja bem, um Senhor que quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, como? De todo o vosso coração. Deus quer ser encontrado por você. E a quarta etapa da vida de Moisés, quando ele adquire a consciência da importância da presença de Deus. Ele já conhecia tanto sobre Deus, vocês concordam que até aqui ele conhecia muito sobre Deus? Sim ou não? Mas ele ainda queria mais. Ele queria mais intimidade com o Senhor. E algo acontece na vida dele. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo. Êxodo 33, de 11 a 17. Mas não me permite saber quem irás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Olha o diálogo de Moisés com o Senhor. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que note bem, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? O que poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Se o Senhor não estiver. O que faz diferença entre eu e você? O que faz diferença entre o ímpio e aquele que serve ao Senhor? A não ser a sua presença. É isso que Moisés está dizendo aqui. Se não for a presença do Senhor, o que vai nos distinguir dos outros povos da terra? Se não for a presença de Deus manifesta, se não tivermos a certeza e a consciência de que necessitamos da presença de Deus em todo o tempo da nossa vida, o que vai nos distinguir dos outros povos da terra? Moisés sabia, ele sabia que só isso fazia diferença. A atitude de Moisés era mais ou menos assim. A única maneira de sermos guiados, governados, a única maneira de batalharmos, de sobrevivermos, é o Senhor conosco. Era isso que ele estava dizendo. Quantos querem dizer isso ao Senhor nessa noite? Senhor, a única maneira de sermos guiados, governados, batalharmos, sobrevivemos nos dias atuais, é ter a presença de Deus conosco. Além de conhecer os seus princípios, além de saber as suas ordenanças, nós precisamos honrar a presença de Deus. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Nós precisamos perseguir a presença de Deus. Quando a sua presença está em nosso meio, ninguém pode nos destruir. Mas sem Ele nós somos frágeis, nós somos reduzidos a nada. Assim Moisés pensava. E Deus respondeu à ousada declaração de Moisés, a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Em hebraico a palavra descanso quer dizer face.
É como se os olhos do Senhor estivessem ali olhando para você. E dizendo, olha, eu estou com você. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não importa que tipo de lutas ou provações você enfrente, você sempre vai ser capacitado a achar descanso no Senhor, a ter calma, a estar confiante no Senhor. Se você hoje entrou aqui e está aflito, saiba, a presença de Deus está neste lugar. O Senhor quer habitar dentro de você para te acalmar, para dizer, confia, eu vou governar. Eu tenho a chave do governo nas minhas mãos. Não se aflige, eu vou dar descanso. Foi isso que ele falou. Calma, Moisés, eu vou. Calma, eu vou com você. O Senhor deseja dar a mim e a você a garantia da sua presença. Até esse momento, desse diálogo, Moisés conhecia um Deus local. Ele conhecia um Deus do monte. A partir daquele dia, ele diz, eu vou com vocês. Fica tranquilo, não vou me revelar só nesse monte. Não é só aqui que eu estou. Eu sou onipresente. A partir daquele momento, Moisés entende que Deus é onipresente. Ele está, Ele é. Ele é. Ele não realiza apenas milagres, mas Ele está em todo lugar. Ele não é o Deus apenas do Mar Vermelho, Ele não é o Deus do Maná, Ele não é apenas o Deus do Monte Sinai, Ele é o Deus que está conosco. E isso foi totalmente expresso através da vida de Jesus, que é a manifestação do amor de Deus por nós. O pedido de Moisés, queridos, aqui, nesse lugar seria suficiente para a maioria dos cristãos. Quem dentre nós não quer paz, descanso, prometidos por Deus? O que mais alguém poderia desejar? Mesmo assim, tendo a segurança da presença de Deus, não foi suficiente para Moisés. Ele sabia que havia mais, e ele clamou, rogo-te que me mostres a tua glória. Ele já tinha segurança, ele já tinha certeza do descanso, mas os encontros dele com Deus o levaram a entender que havia mais. Ele não queria só uma boa conta no banco, ele não queria apenas um carro novo, ele não queria apenas a cura de algo físico, ele queria ver a glória de Deus. Porque verdadeiramente a nossa vida cristã precisa sair de um lugar e ir para outro. Nós precisamos sair do conhecimento de Deus e irmos de fé em fé, como diz a palavra, de glória em glória, caminhando, ao ponto de desejarmos a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Desejar a presença de Deus. Veja, o que você mais precisa é a presença de Deus. Olhe para o teu irmão e diga isso. A presença de Deus. Desejar a presença de Deus é proteção para você. Disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem ninguém poderá, de quem eu quiser ter compaixão. E prosseguiu o Senhor, aqui um lugar, perto de mim, onde você vai ficar, em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu vou colocar você na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. É interessante que nesse momento, a glória do Senhor não aparece em nenhuma nuvem luminosa, uma demonstração capaz de tremer o chão. Deus expressou a glória de Deus. Deus expressou a sua glória de uma maneira tão simples, através da sua natureza, e passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor, Senhor, guarda. Deus compassivo, clemente
e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. A glória de Deus, queridos, foi revelado através da bondade, da misericórdia, do amor e da compaixão. A glória de Deus foi expressa a nós de maneira tão simples, através de Jesus Cristo. Jesus é a glória de Deus. Quem personifica a bondade de Deus, senão o Filho unigênito de Jesus? Aqui está a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus. Jesus é a revelação de tudo que Deus disse ser a Moisés. Benevolente, misericordioso, longânimo, abundante em bondade, em verdade, mantenedor de misericórdia, perdoador. Deus é bom. E Ele quer que você cresça no conhecimento de quem Deus é e na consciência da presença de Deus expressa através de Cristo Jesus. A glória de Deus que nós tanto clamamos é a presença de Jesus em nós. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você aceitou caminhar com Ele. E Ele quer se revelar a você. Ele quer mudar e transformar o teu caráter. Ele quer te fazer parecido com Ele. Porque não há um homem sequer que seja bom e justo, diz a palavra. Mas quando o Senhor vai dominando e governando a nossa vida, nós vamos ficando parecidos com Ele.